Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos aprender esse empadão de frango com queijo delicioso. É uma receita sensacional para fazer para a família, no final de semana, um almoço, um jantar ou até mesmo para vender, sim, naquelas marmitinhas descartáveis. É uma opção excelente, ou até mesmo em porções individuais. A empadinha que todos nós conhecemos. Essa empadinha é super molhadinha, vocês precisam conhecer. Olha, vocês vão precisar de 1 quilo de frango desfiado. Eu apenas cozinhei na panela de pressão com água, cobri com água e deixei na panela de pressão por cerca de 8 minutos. Mas você pode desfiar, cozinhar da forma que você achar melhor. Aqui é apenas uma sugestão de recheio, certo? Então, 1 quilo de frango desfiado e os outros ingredientes que eu utilizei para temperar, que também são opcionais. Utilizei 2 colheres de azeite, uma cebola picada, 3 dentes de alho picado, sal a gosto, 3 colheres de extrato de tomate, um tomate picado, meia xícara de milho, que é opcional, vocês colocam se quiserem, e um pouquinho de cheiro verde, manjericão, cebolinha, coentro, tá certo? Então na panela nós vamos colocar o azeite e levar para fritar a cebola até dourar. Sempre em fogo baixo, vai mexendo até ganhar um pouquinho de cor. E então vamos adicionar o alho, 3 dentes de alho picadinho. A lista completa dos ingredientes vai estar na descrição do vídeo, tá bom? Agora vamos adicionar o tomate. Precisa cozinhar um pouquinho o tomate, que é para soltar a água, para desidratar um pouquinho o tomate, para ele soltar todo o sabor no frango. Agora, já deixou seu like? Ele é muito importante para nós, não se esqueça. Agora vamos colocar o extrato de tomate e mexer mais um pouquinho para incorporar tudo. Um pouquinho de sal a gosto, a quantidade que achar melhor. Nessa receita eu utilizei 1 colher de sopa rasa de sal, mas vai depender do seu gosto, certo? Vai mexendo, misturando tudo. Agora, por último, acrescenta o frango, dá mais uma mexida para incorporar, pegar todo esse sabor. Lembrando que o frango foi cozido sem sal, então por isso que precisa de todo esse tempero. Agora um pouquinho de tempero verde e do milho, que é opcional. Você poderia colocar azeitona, colocar palmito, ervilha, o que achar melhor. Mistura tudo para deixar aquele recheio bem molhadinho, delicioso. Leva para a geladeira e enquanto isso a gente vai fazer a massa. Deixa ele lá na geladeira. 500 gramas de farinha de trigo sem fermento, sempre farinha de trigo sem fermento. 250 gramas de margarina ou manteiga. Um pouco de sal, aqui eu usei 1 colher de chá rasa de sal. Um ovo e 2 colheres de sopa de azeite de oliva, que vai dar um sabor todo especial. Vamos adicionar primeiro o sal e misturar junto com a farinha, somente com a ponta dos dedos. Misturou. Agora vai adicionar a manteiga. Olha a sujeira que eu fiz, meu Deus do céu. Quando você está com uma mão gravando, outra mão fazendo, é difícil. Mas então você vai misturar com a ponta dos dedos, soltando, esfarelando, para fazer como se fosse uma farofinha bem úmida. Desse jeito aí, tá vendo? Nesse ponto, quando chegar nesse ponto, é quando você vai então adicionar o ovo e passar a amassar com a mão toda, não só mais com a ponta dos dedos. Amassa dessa forma para uniformizar. Não esqueça de se inscrever, corre no botãozinho embaixo, inscreva-se. Então misturou, amassou e agora vai adicionar o azeite de oliva. 2 colheres de azeite de oliva. Os ingredientes vão estar na descrição do vídeo, não se esqueça. Deixe seu like. Agora vamos amassar para uniformizar tudo muito bem. Misturou e esse é o ponto, essa é a consistência certa da massa. Chegou nesse ponto, agora você vai levar para a geladeira. Olha, esse é o ponto, coloca num saco, quando chegar assim, firme, mas homogêneo. Coloca num saquinho descartável, tipo esse, dá um nozinho e deixa na geladeira, cerca de 30 minutos, certo? A massa, depois dos 30 minutos, fica mais firme,
o recheio tem que já estar esfriando lá, não se esqueça. Então pegou a massa já gelada e vamos abrir na forma. Eu vou utilizar essa forma grande e essa forma menor, em formato de ovo, já que estamos próximos da Páscoa. Fazer um empadovo. Então, essa assadeira é de vidro, né? É um pirex, mas você poderia utilizar uma assadeira de inox, de alumínio, fique à vontade, o que você tiver em casa. Então, com essa massa, deu para fazer essas duas empadas, uma empada média para grande e uma empada pequena. Então, vai espalhando com porções pequenas, com a ponta dos dedos, a palma da mão, para ocupar toda a vasilha. Não tem segredo, não tem mistério, é só ir juntando pedacinho por pedacinho e vai amassando e rapidinho você cobre a forma toda. Aqui já cobri as duas, então não deixe esses espacinhos assim transparentes, tem que cobrir um pouco a massa. A massa não pode ficar grossa nem muito fina, certo? Então espalhou bem para deixar uma camada uniforme. E eu vou fazer duas empadas de jeitos diferentes. Uma vai ser essa maior, vai ser uma empada aberta, então não vou cobrir com massa. E a outra vai ser uma empada fechada, empada tradicional. Então essa, como vai ser aberta, eu preciso passar as costas de uma faca para tirar esse excesso da massa, para ficar bonitinha, certo? Dessa forma. Tirou o excesso da massa. E a outra não tira o excesso da massa, porque você precisa disso para conseguir vedar, para fechar ela direitinho. Esse é o segredo daquelas empadinhas que a gente compra na rua. Agora você vai levar para o refrigerador, um congelador, freezer, por aproximadamente 10 minutinhos, só para dar uma firmada, certo? Tirou de lá, já está mais firme, tá durinho aí, como vocês podem ver, certo? Agora você vai precisar de um garfo para fazer uns furinhos no fundo apenas da forma maior. Quando vocês forem fazer uma forma maior e aberto desse jeito, você faz esses furinhos, certo? Faz uns furinhos. Ou fechado também é bom dar umas furadinhas, que é para cozinhar melhor a massa embaixo. E já pode levar para assar forno pré-aquecido a 180 graus por 10 minutos. A outra forminha menor, como a gente vai fazer ela fechada, você pode já colocar o recheio, certo? Aqui eu estou utilizando um pouco de requeijão cremoso e um pouco de mussarela, um pouco de queijo, nunca é demais, né? Então, você vai colocar primeiro o frango, coloca bastante frango, deixa... É ruim demais comer uma empada, comer um salgado sem recheio, né? Então, coloquei bastante recheio. Agora, coloquei um pouquinho de requeijão cremoso, que também todo mundo ama, né não? Eu, particularmente, adoro requeijão cremoso em tudo. Espalho aí um pouquinho antes de pôr a mussarela. Para que serve esse requeijão? Para deixar o recheio todo juntinho, para não ficar o frango todo espalhado. E o queijo também. O queijo, quando derrete, junta todo o recheio. Então, espalhe um pouquinho de queijo, deixando um espacinho para conseguir cobrir. Aí, com um saquinho aberto, um saquinho desse descartável de picote, que eu chamo, e vou pegar o restante da massa, que estava guardada na geladeira, coloco no meio lá, dobro o saco por cima e abro com a mão mesmo. Aperto assim, pressiono com força, não muita força, com a palma da mão, ou se tiver um rolo, ou se tiver uma garrafa, você pode abrir também, mas não tem necessidade. Agora você só vai virar isso sobre a empada. No caso aqui, um empadovo, um ovo de empada, certo? Virou e você vai pressionar com a ponta dos dedos nas extremidades, dessa forma que eu estou fazendo, ó. Pressionou, pressionou, toda a volta. Quando terminar de pressionar, você tira o saco, com cuidado, e aí você vai conseguir tirar todo esse excesso de massa, tá vendo? Tirou todo o excesso de massa, não tem segredo, não tem mistério. Só para ficar bonitinho. Aí é um formato de ovo de Páscoa, mas seria o mesmo em qualquer assadeira que você tem em casa. Ainda sobrou massa, tá vendo? Fiz essas duas assadeiras, a massa pequena, e você pode congelar esse restante da massa. A outra grande já assou, só são 10 minutinhos. Tá vendo? Essa é a consistência, a cor. Não chega a ficar morena, ela só fica mais branquinha, mais opaca. Que é para dar uma pré-cozida, uma pré-assada antes de colocar o recheio, tá vendo? Não espere ficar queimado na lateral, moreno demais na lateral não. Fica bem branquinho mesmo. Tá vendo a bordinha bem branquinha? Agora vamos pincelar nosso empadão. Estou utilizando apenas uma gema, um pincel. Caso não tenha pincel, pode passar as costas de uma colher ou até mesmo não pincelar. Isso é apenas
para dar aquele brilho, aquela cor bonita que os salgados que a gente encontra na lanchonete sempre tem, quando a gente vai fazer em casa não dá. É isso aí, esse é o segredo. Pincelar um pouquinho de gema por cima para dar aquela cor. Agora, vamos fazer o maior. O pequeno já está lá no forno, assando, média 30 minutos, mas é só até dourar direitinho em cima. O grande agora, vou espalhar primeiro um requeijão cremoso embaixo, porque para dar uma umidade, para ele não ficar seco embaixo, tá certo? Para ter todo o recheio bem úmido. Então coloquei um pouquinho, agora eu vou virar todo esse frango. Olha quanto frango, quanto recheio. Lembrando que essa empada eu poderia fazer de palmito, de 4 queijos, frango com gorgonzola. Dá para fazer vários recheios deliciosos. Alho poró, é muito bom. Dá inclusive para fazer massa de quiche. Então espalhou todo esse recheio com a colher ou até com a mão mesmo, higienizada, óbvio. Você vai colocar, eu coloquei pessoalmente um pouco de maionese light, ai, fazendo propaganda da marca. Mas pode ser qualquer maionese ou até mesmo requeijão cremoso. Fica muito bom. É só como eu disse, para uniformizar o recheio. Mas se não tiver, também não tem problema, que esse recheio já é bem molhadinho, é uma delícia. Agora, vou cobrir com a mussarela. Pode ser queijo lanche, queijo cheddar, qualquer queijo. Ou até mesmo não colocar esse queijo, mas aí você teria que fechar, porque senão o frango fica ressecado, tá certo? Então são duas opções. Ou fazer dessa forma aberta, que você tem que ter bastante queijo para cobrir e deixar assar e gratinar. Ou fazer ela com uma empadinha pequena que eu fiz, fechada. Agora coloquei um pouquinho de orégano, que é totalmente opcional, você poderia colocar outra erva ou não colocar, e levar para assar por aproximadamente 30 minutos. Aí, curta, comente e compartilhe. Olha o resultado, que delícia é essa aberta toda de queijo e é pequena.